infindável público. Estamos iniciando aqui mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo, e como testemunho da multidão que é arrastada por essa leitura coletiva, hoje temos aqui um novo integrante cativado das massas desse enorme público e vai passar a acompanhar aqui as nossas reuniões presencialmente, que é o nosso querido Caio Schnecher. Depois você corrige a pronúncia, Caio. Então a gente está hoje dando início ao capítulo 16, né, do volume 2, a partir da página 577, quadro social dos desbravamentos. E a gente tinha combinado de fazer a leitura do item A e do item B, mas vamos ver como é que a reunião de hoje caminha. Então, assim, Caio, você que está chegando aqui agora, mas que acompanha as reuniões de um tempo de longa data, você sabe que esse começo é sempre um jogo de empurra. Então, como eu faço normalmente a apresentação do episódio, né, do nosso encontro, da nossa leitura coletiva, eu normalmente empurro para o Mário, que inclusive queria aproveitar aqui e também socializar a nossa legião de fãs, que recentemente o professor Mário Jorge recebeu uma bonita homenagem do Grupo Translato Estúdio pelos 30 anos de carreira. Então eu queria aqui também socializar com vocês essa homenagem e falar aqui que o Mário é um cara muito lindão, um cara muito fofo, que tem nosso apreço mais inestimável, e agradecê-lo pelos 30 anos de contribuição, que a gente dobre a meta nos próximos anos, Mário. Então, é isso aí. É prazer estar com você também, Caio. E aí, Mário, se você quiser fazer alguma consideração inicial, senão eu já puxo também aqui algumas coisas que eu tenho separado. Não, só vou agradecer mais uma vez de público aqui as homenagens. 30 anos de carreira, isso é uma carreira em tanto, né? É carreira que não acaba mais, que me coloca aí na linha de frente aí com grandes carreiristas brasileiros, famosos e muito conhecidos. Então agradeço, fiquei muito feliz com a homenagem, foi um teste emocional e tanto, e celebro aqui também a presença do Caio, que vem dar uma renovada nesse grupo. E aí, se o Dudu tiver considerações a fazer para iniciar aqui a conversa, toca para frente. Se não tiver, para não estourar na mão do Caio, eu vou romper com uma longa tradição de dizer, olha, eu não, e vou tentar tomar a iniciativa. Você Não, tem assim, aí, Dudu? eu tenho aqui algumas considerações, mas elas são muito gerais, assim, porque esse capítulo que a gente está iniciando agora é um capítulo bastante longo, né? Acho que ele tem, sei lá, mais de 60 páginas. É um capítulo muito mais longo do que o capítulo anterior que a gente leu. E aí, assim, a sensação que eu fiquei, sobretudo desse item A, é que ela é um grande apanhado de vários argumentos que ele foi fazendo ao longo do livro. Então, assim, eu acho que acabaria sendo um pouco. Eu achei um pouco repetitiva essa parte. Repetitiva no sentido da nossa discussão aqui. É claro que ele está numa sistematicidade, integrando esses vários elementos que ele foi traçando. Né? Então, a questão dos arroteamentos, a questão da crise lá do século X, como é que essa crise do século X é superada pela senhoria pessoal. Mas, assim, nessas primeiras páginas do item A, eu não tive assim, grandes elucubrações a fazer. Eu tive algumas coisas mais pontuais, mas do item B. Então, assim, sobre esse comecinho do texto, eu teria pouco a destacar. Né? Eu teria pouco a destacar. Né? Então, entre a 577 e 89 é uma grande síntese desses elementos. Né? Pelo menos foi como eu vi. Você viu da mesma maneira, Mário? Como é que você leu Sim, essas coisas? sim, acho que você tem plena razão, né? Ele está fazendo aqui, ele faz balanços, acho que ele é uma característica também do processo de produção do João, né? Ele faz balanços recorrentes, não sei se talvez até demandado pelo volume da obra, né? Porque eu penso que essas obras muito longas, né? Com uma densidade muito grande, talvez seja
enorme o risco de perder o leitor no processo, né? Desenvolvimento das análises, né? Já que, lembrando aí ao nosso público, as 3 obras somadas chegam a mais de 2.000 páginas, né? Então, acho que tem um aspecto, digamos aí, formal interessante também, como manter o leitor, né, vinculado, né, o leitor ativo no processo de reunião sistemática dos elementos que estão sendo considerados numa análise, né, desenvolvida em tantas páginas, né, e numa obra que não é um romance, ou não é, né, não mobiliza a princípio as estratégias discursivas de um romance, né? Então, acho que o que o João Bernardo faz é, com alguma frequência, ele faz balanços, né, sucessivos dos elementos que ele vai reunindo, né, para manter o leitor atento naquilo que ele está, no conjunto de referências que ele está administrando, né, e para seguir, então, cumulando o processo de análise, que ele vai, a tendência dele é meio que de exaurir os processos que ele estuda, né? Ele vai reunindo referências que vão se somando, vão se alinhando, né? E acho que a partir daí ele faz esses balanços sucessivos, né? E, mais uma vez, eu acho que nessas primeiras páginas, uma indicação muito interessante, a gente já viu isso em outros momentos, né? A gente encontra, por exemplo, numa nota, nas longas notas de pé de página, que são características do texto dele. Então, eu chamaria atenção em relação a isso que eu estou dizendo, para uma nota que começa na 581, a nota 16, e avança pela 582. Né? E lá na 582, ele dá uma pista, digamos assim, no meio dessa nota, bem breve, da perspectiva dele do que constitui uma análise. Né? E aí ele diz lá, ó, na 582, na nota, na terceira linha, sem dúvida, qualquer fato histórico articula uma pluralidade de determinações, mas desistir de inseri-las numa estrutura hierarquizada é abdicar da função de historiador. Então, ele está fazendo uma crítica a Rigonnet, né, que, abordando um tópico específico, as Bastides, né, as fortalezas do sul da França, pretende, primeiro, que elas têm uma função limitadamente militar, depois, em função de uma crítica, ela admite uma diversidade de funções, e aí considera que, no entanto, não faça sentido pretender hierarquizá-las, né? Já que elas assumiriam, em situações específicas, funções específicas. E ele faz a crítica, né? E aí nos dá uma deixa aí da perspectiva, né? Primeiro, de que a análise em história em relação a qualquer objeto, tanto melhor será aquela que, em relação a qualquer objeto, for capaz de reunir o máximo de determinações que impactam o objeto, né, que constituem o objeto. E, na sequência, ele ainda propõe que seja parte da função do historiador, uma parte decisiva até, tentar estabelecer uma hierarquia, né, os pesos relativos desse conjunto de determinações que pesam articulando os objetos. Então, eu fico pensando que isso é um pouco do estilo também, né, de realizar sucessivos balanços para reunir os elementos num todo complexo em que ele tenta vislumbrar aí como é que esses elementos operam, né, com peso relativo. E aí depois eu acho que a gente poderia considerar também a importância desse tema para a historiografia medievalística, né? Essa tal teoria pessoal, mas vamos por partes. Se alguém tiver alguma coisa a dizer aí. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão que você levanta na Nossa, nota ele tem um 16. microfone profissa, né, cara? É porque se não for alto... Parecia até um comentarista de futebol agora. Eu falei, pô, vamos lá então. Manda ver, cara. Não, então, mas vocês me corrigem se eu estiver equivocado. Mas eu acho que aqui, essa frase, sem dúvida qualquer fato histórico, articula uma pluralidade de determinações, mas desistir de inseri-las numa estrutura hierarquizada é abdicar da função de historiador, parece, eu não sei se ele está com isso em mente, mas eu acho que de qualquer forma dialoga com uma tendência que eu tenho visto bastante na historiografia, não sei se especialmente na de medieval, ou talvez seja algo mais geral, de que diante de uma realidade que é tão plural, então cheia de especificidades, você basicamente abdica de tentar criar
relações e comparações e tentar conseguir encontrar algum tipo de essência comum a tudo isso, para, em lugar disso, você estudar a especificidade muito particular de cada um desses casos e achar que isso é suficiente. Só que, justamente, eu acho que não é suficiente, né? É mais ou menos isso que... Eu não sei se ele está conscientemente dialogando com isso, porque eu não sei também em que momento a historiografia ela deixa de tentar fazer algo mais geral para fazer algo tão específico, mas vocês acham que ele está com isso em mente quando ele escreve isso, ou qual é só a posição dele? Não, eu acho que ele está exatamente com isso em mente, está fazendo essa crítica, acho que ficou comum chamar de história em migalhas, essa fragmentação da história, e aí a referência que pelo menos eu tenho, né, não sei se o Mário teria alguma outra coisa a acrescentar depois, é lá a influência que teve, o peso que teve a terceira geração dos análises nesse processo, né, e essa pulverização da história através de estudos muito circunscritos e depois a influência que vai ter, o peso que teve, talvez especialmente na história medieval produzida entre nós, uma certa leitura pós-moderna, culturalista, e que isso acabou fragmentando a leitura do passado. E aí o João Bernardo promove o inverso disso, né? Tenta promover uma grande síntese que abarque o conjunto dessas referências, enfim. Pelo menos eu acho que ele está fazendo explicitamente a crítica, aliás, fazendo implicitamente a crítica a isso. Mário, não Eu sei acho se que você é, acrescenta alguma coisa. eu acho que é bem. Aí é interessante ver as intertextualidades, né? Porque, por exemplo, naquele pequeno texto dele, o Sobre História, né, que foi publicado numa revista de Goiânia, se eu não me engano, né, numa dada altura ele diz que, como se, digamos, a metáfora para ele mais apropriada para pensar a história, a trama histórica seja de um tecido, né? Ele diz que ele, na avaliação dele, a história se parece muito mais com tecido do que com qualquer outra coisa. E um tecido no sentido de como num tecido, né, a trama das linhas que se cruzam, né, em muitas direções são decisivas, né, inclusive para a qualidade desse tecido em questão, né, por quanto ele digamos, intenso, né, na sua configuração. Quanto maior o número de, 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 de linhas que se cruzam, né, tanto maior a resistência e tudo mais. Ele fala isso, é uma metáfora que ele usa no Sobre História. Né? E eu acho que vai nesse sentido, né, de que abordar um objeto em história, analisá-lo, consiste em, né, exaurir o objeto nas determinações que o constituem, nas relações nas quais ele se insere. Né? O que implica certos movimentos metodológicos necessários, entre eles, eu diria, o máximo volume de referências que se possa recolher de um dado objeto, né, talvez seja uma iniciativa decisiva para que você possa viabilizar a percepção de cada um deles das diversas determinações, né, que o implicam. Então, os estudos que já nascem recortados, né, na perspectiva de uma microhistória, ou estudos que já nascem recortados pela constituição de um conjunto documental muito limitado e restrito, em princípio, a gente imagina que tanto mais difícil será, nesses casos, a percepção dessa diversidade, né? Então, a ideia é de que cada fenômeno que se considere, cada objeto em história, se insere numa trama mais ou menos complexa de constituição, e o esforço do historiador deve ser entender o objeto não, né, na especificidade de um elemento seu constitutivo, mas justamente na diversidade dos elementos que incidem sobre ele. Né? Agora, a questão é essa, né? Como entender essa diversidade numa pesquisa que já nasce com foco muito circunscrito, né? Como identificar na manifestação de um objeto já previamente tomado no seu recorte mais limitado, né, os elementos que nele se manifestam e que transcendem esse âmbito circunscrito específico, né? Parece metodologicamente incompatível, não é? Ou pelo menos tendencialmente muito limitador. Né?
Então, acho que sim, são tomadas de posição que ele faz. Algumas com mais veemência, né? Quando ele confronta alguns historiadores de forma mais aberta, e eu acho que outras de forma mais sutil, como essa, né? Que é uma tomada de posição no campo. A gente poderia dizer que, no caso dele, faz todo sentido, inclusive porque o que ele está produzindo é uma síntese, né? Portanto, ela, né, incontornavelmente tem que ser abrangente, né? Agora, eu acho que é uma posição também que está sendo assumida aqui, né? Que ele revela em outras obras dele igualmente, né? Então, acho que é uma postura, uma posição dentro do campo do que é a abordagem histórica, de qual é a sua função e a sua configuração fundamental, que é essa ideia né, de exaurir, não está vendo a cabeça aqui uma outra palavra, né? Mas esgotar o objeto nas suas múltiplas determinações. Mário, você está se referindo àquele texto Propostas para uma Metodologia da Isso, História? isso. Você está falando sobre história, falando sobre É, história do Hobsbawm. é. Não, propostas. Porque eu falei com ele se ele não tem esse texto, porque é evidente que ele não falou essas 4 páginas, né? A gente que tem algum contato com ele sabe que ele é completamente incapaz de reduzir qualquer tema a 4 páginas. Então eu acho que isso aí era um guia de apresentação, né? Talvez deva ter sido um guia, né? Que ele fez para ele mesmo, para orientar a exposição dele, e que foi o que se teve em mãos e que foi publicado. Mas eu tenho quase certeza que ele falou muito mais sobre do que essas 4 páginas que ficaram registradas. Acho que são 4 páginas, se eu não me engano. Posso estar confundindo com outra coisa também, mas acho que é algo por aí. Não passa muito disso, né? São, são 4 páginas, isso mesmo. É. 4 páginas, se você conta. São 5 páginas, Mário. 5 Dá uma páginas. lida nesse ponto aí, Dudu. Tu tá com ele aberto aí, do tecido. É logo acho que no começo. Vou catar aqui. Aqui. A matéria-prima do historiador é feita de fatos. Todavia, o caos suscitado pela totalidade dos fatos corresponde a uma não-visão. Nem tudo o que sucede é um fato histórico. Não existe história, assim como não existe nenhuma atividade material nem intelectual sem seleção. Para transformar aquele caos em visão, o historiador deve proceder a uma dupla operação: a seleção dos fatos pertinentes e a classificação dos fatos selecionados. Essa dupla operação se realiza em função das relações que o historiador estabelece entre os fatos. A história não trata de fatos, mas de relações entre fatos. A partir do momento em que algo, quer seja algo simples, quer seja complexo, for estabelecido como fato, isso significa que, por si só, ele deixa de ser historicamente significativo. Só adquire dimensão histórica se entrar em relação com outros fatos. A história não é uma escultura, mas um tecido. A história consiste numa relação de relações. Isso significa que a história trata de contradições. Falar de relação e de relação entre relações é falar de contradições. Isso é marxismo puro na veia, né? É. A unidade do complexo. Mas, enfim, dito aí com outras palavras, né? Eu acho que é Sim, por sim. aí, cara. E eu diria que ele só consegue reduzir alguma coisa a 4 páginas se ele estiver falando com fórmulas matemáticas. Aí ele consegue ser Talvez. até mais econômico do que isso. Eu ainda vou encontrar, eu estou procurando isso, inclusive, no Google. Eu ainda vou encontrar o João Bernardo dando uma aula no IMPA, É botando bem lá possível. É umas bem possível. fórmulas. Enfim. Mas vamos nessa. Eu acho que ele ficaria. Não sei como ele reagiria a esse comentário, mas às vezes quando ele começa a falar dessas coisas de fórmula matemática e tal, eu lembro um pouco da escrita do Engels no Anti-Turing, Uhum. que tinha também páginas e páginas que são formulazinhas matemáticas e tal, para falar da dialética. Enfim, acho que muitas vezes a galera não curte muito esse texto do Engels, então não sei como é que ele reagiria a esse comentário. Enfim, qualquer coisa aí, desculpa, João. Enfim.
Então, eu tinha falado da questão da senhoria impessoal, né? Sim, sim. Da centralidade aí desse tema para a historiografia medievalística, especialmente para aquela que nos orienta mais de perto, né? Porque senhoria impessoal está ligado à sua referência de base ao chamado senhorio banal, né? Uhum. O senhorio jurisdicional, né? Que é um elemento decisivo para as teses que promoveram uma verdadeira revolução nas análises do feudalismo, né? E que deslocaram, por exemplo, a perspectiva de um feudalismo vigente já desde a Alta Idade Média para a perspectiva de um feudalismo circunscrito na sua constituição a partir do ano 1000 e a partir daí a promoção por alguns, inclusive, da tese da Revolução Feudal, né? Isso já está, eu acho que um dos estudiosos pioneiros do tema é o Jorge Duby, na tese dele de 53, né? E ainda que o Duby não tenha falado, não me consta que ele tenha avançado a proposição de uma revolução feudal, para ele é muito clara a novidade que se constitui ali nas primeiras décadas do ano 1000, na região do Macon, que ele estudou, que é o surgimento de um novo tipo, de novas frentes de exercício de poder que configuram para ele o senhorio banal, né? E isso ganhou uma dimensão, passou a ter uma centralidade enorme para a caracterização do feudalismo, o processo da sua constituição, né? E para alguns até para a ideia de uma revolução, quer dizer, um feudalismo que resulta menos de um lento processo de transição que abarcaria a Alta Idade Média, mas ao contrário disso, para uma mudança radical e profunda vivida ali no entorno do ano 1000, com a decadência das estruturas públicas de poder e a sua apropriação pela aristocracia, né? O Duby fala isso explicitamente, mano, nas Três Ordens. Sim. Você falou que não sabia se constava a palavra Revolução Feudal. Não, mas na tese. Na tese de 53, né? Eu acho que isso foi se solidificando mais tarde, até com contribuições outras, né? Mas o Duby é uma referência-chave para essa tese, né? E aí isso tem uma importância considerável para a historiografia medievalística, né? É o elemento-chave para entender o que foi a dinâmica feudal, né? Para entender os mecanismos decisivos da sua articulação, né? E o Duby, como vocês sabem também, por outro lado, foi muito criticado. Há as vertentes que fazem a crítica da proposição de que, no fundo, o questionamento é se o que surge na documentação de princípios, se o que é novo é o registro documental ou o fenômeno em questão, né? E, portanto, se nas relações de dominação altomedievais o tal do ban já não é um elemento decisivo, né, para o exercício do poderio senhorial. Enfim, mas o tema aí incide, é um tema, longe de ser um tema secundário, acho que é um tema central aí para a medievalística, que ainda se preocupa aí com história econômico-social, coisa do tipo, né? Gente, tem uma pergunta sobre isso. Talvez eu corrisco aqui de falar de algo que vocês já abordaram anteriormente, mas não tive a Nada, oportunidade cara, de fica acompanhar. tranquilo, cara. Beleza, que eu não tive a oportunidade de acompanhar todos os vídeos que rolaram até então. Mas então, Falha voltando sua, hein? voltando aqui para a nomenclatura do início do volume, né, ele define senhorio impessoal como o alargamento do bânon de certo número de senhores a conjuntos homogêneos da população rural. Os detentores de senhorias impessoais cobravam prestações a todos os camponeses no interior dos territórios que controlavam, só que, diferentemente da senhoria pessoal, é algo que é menos, digamos assim, é uma relação menos próxima, digamos assim, né? E eu estou pensando aqui em que medida o surgimento do senhorio impessoal não acaba levando à necessidade de uma elaboração de um aparato mais ideológico, mental, vamos dizer assim, que, que cria essa relação, entre o camponês e o senhor, de tal forma que, porque se esse domínio já não é mais tão no âmbito do material, digamos, do senhor ter um contato pessoal com o servo para exigir
enfim, o pagamento dos tributos, etc., será que daí não surge necessidade de ter outros mecanismos de extração, por exemplo, um mais ligado à mentalidade, por exemplo, a elaboração lá das 3 ordens? Fez sentido o que eu perguntei? O Duque aí? Vai lá você, Mário. Cara, eu diria que sim, mas quer dizer, tem algumas questões aí, alguns ajustes que acho que a gente precisa fazer, né? Acho que assim, em primeiro lugar, o que você recuperou aí da nomenclatura, acho que destaca um pouco a posição do João Bernardo em relação ao tema. Quer dizer, não se trata de uma invenção, né, de uma inovação rigorosa, o senhorio impessoal, a partir do ano 1000, né? Mas se trata de um ajuste, né, digamos, de uma ampliação do sistema e de um controle muito mais efetivo agora pela aristocracia de instrumentos de poder que, no entanto, já eram realizados, né, em níveis mais circunscritos na Alta Idade Média, né? Então, acho que ele não é, na perspectiva do Bernardo, essa inovação absoluta, né? Um ente novo derivado de uma situação específica decorrente do ano 1000, mas uma dilatação, uma estruturação agora muito mais organizada da gestão desses elementos, né? Então, acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é que, como você mesmo lembrou, não há dúvida que, no estudo do próprio George B., né, não é coincidência que o que para ele era uma nova forma de exercício do poder, do senhorio banal, seja contemporâneo às primeiras formulações, na perspectiva do Dewey, daquilo que ele chamou, ficou conhecido como a teoria da trifuncionalidade, a ideologia da trifuncionalidade, né? A da Beron de Laonde, a Rádio Cambré, são autores que, acho que a primeira referência é do ano de 1006, se eu não me engano, com a da Beron de Laon, é a primeira formulação. Em tese, né? Por quê? Porque a historiografia já mostrou que há expressões anteriores, né? Em fontes anglo-saxãs, por exemplo, que, né, já havia expressões anteriores ao ano 1000 dessa ideia da trifuncionalidade, né? Então é um pouco aí o mesmo que aconteceu com Legoff, né, no Nascimento do Purgatório, né? Em que o Legoff defendia a tese da inovação radical do purgatório no século XII, e a historiografia encontrou referências muito anteriores, né? Ainda que não se possa dizer que as análises deles tenham vindo por água abaixo, mas que pelo menos coloca aí algum mal-estar, né, em relação à tese da novidade radical, quando se encontra referências anteriores, né? O próprio Ciro, por exemplo, mostrava passagens do Bedo Venerável em que ele já falava do purgatório, claro, com todas as letras, né? Assim como também há referências, portanto, prévias ao senhorio banal, ou esse tipo de exercício de poder. Agora, me parece que sim, né? Me parece que não seja mera coincidência que, pelo menos em algumas regiões, aqui que o Duby estudou, e talvez agora de forma mais articulada, a tese da trifuncionalidade avance, né? Porque, ainda que eu ache aqui que na análise dele, o senhorio impessoal não implica no desaparecimento da forma pessoal, né? Ele até destaca que o que dá articulação, digamos, o que dá substância ao senhorio pessoal, que agora se exerce de forma mais equânime sobre territórios mais vastos, né? É o senhorio pessoal que se exerce dentro dele, né? E que ele foi instrumento, inclusive, de articulação da aristocracia, né? Senhores que dominavam o senhorio pessoal, em geral, distribuíam senhoria pessoal na forma do que a gente chamaria de feudo, que é uma palavra que ele não usa, né? Mas com a perspectiva de articular essas aristocracias de menor expressão, né? Vinculá-las ao poder superior do aristocrata que domina o senhorio impessoal na região. Então parece que há mais um jogo, né, realizado entre o senhorio, a senhoria impessoal e a pessoal, né? Mas a proposição, acho que já é desde o Duby, que a senhoria impessoal representa um poder com potencial comparativamente muito maior de produzir resultados, né? No que se refere à arrecadação, né? Especialmente
Ah, é que você se mutou, professor. Desculpa. Já faz um. Não, Tava Eu achando faço que eu isso tinha com caído. frequência, né? Então, o Jubi já mostrava lá, na tese dele e tal, que o senhorio impessoal abre novas oportunidades de exigências, de exações que ultrapassavam em muitas possibilidades do senhorio pessoal, né? Como o Banvan, né? Formas novas lá de exigências que o Jubi já relaciona com esse tipo de senhorio. Agora, eu acho que é por aí sim, né? Não é estranho pensar, porque parece que toda a questão-chave para o João Bernardo aqui, a partir do ano 1000, é uma organização mais sistemática dessa sociedade, né? Com as suas hierarquias de poder mais consolidadas. Então, não é estranho imaginar que, nesse contexto, a ideologia, digamos, que articula, inclusive, esse processo, tenha sido mais bem elaborada, né? Ou elaborada de forma mais sistemática, o que talvez surgisse aqui e ali referências circunscritas na Alta Idade Média, né, possam agora adquirir maior estabilidade, né, possam ser trabalhadas de forma mais aprofundada, mais sistemática. Né? Eu acho que para ele é muito isso, a sistematização da sociedade feudal, né, a partir desses séculos aqui. E mantendo ainda nessa questão do Caio, aqui na passagem da página 588 para 589, tem um outro ponto que talvez valesse a pena a gente fazer uma discussãozinha. Qual página? No último parágrafo da 588 para 589. Dizer: se nas áreas de povoamento antigo se operou com tanta facilidade a conjugação do velho e do novo sistema de exploração, isso deveu-se muito possivelmente ao fato de nas fronteiras estarem a ser criadas senhorias pessoais no interior das senhorias impessoais, integrando-se ambas numa estrutura coerente e uniforme. Então, é exatamente isso que você estava descrevendo, Mário, que ele está sistematizando isso no finalzinho desse item. A tendência dos dois sistemas a convergirem e articularem-se numa mesma hierarquia, consoante um processo que já assinalei no capítulo 10, item B, e só culminaria após o encerramento desse período, manifestava-se, afinal, desde o seu início. Então, é isso, ele volta lá no volume 1 e diz que esse processo já existe desde o começo do período que ele está analisando, mas ele só se consolida e assume uma forma acabada após o período que ele está analisando, ou seja, após o século XV. Então, de novo, a gente volta lá naquela discussão do que seria para ele o Estado moderno, né? Então, o Estado moderno seria, então, o alargamento, né, que parece, né, por essas pistas que ele vai lançando, sobretudo no volume 2. Seria, então, o alargamento dessas senhorias impessoais, a sua fusão com as senhorias pessoais e a sua convergência de maneira mais coerente e homogênea em torno da figura do poder, em torno da figura régia, né, com essa grande senhoria que abarcaria todas as senhorias impessoais. Isso. Eu acho que é essa a proposição dele. E aí, inclusive, essas hierarquias, né? Porque ele destaca em algum momento aqui, eu não me lembro qual página também, que é uma referência que se tem, né? De que a própria senhoria, a própria expressão impessoal do senhorio, né? Porque acho que a grande diferença é essa: o senhorio pessoal ele demanda um vínculo pessoal e direto que subordina ou que submete uma família camponesa a um senhor específico, né? E a impessoalidade da relação, ao contrário, o senhorio pessoal, ele transcende esse vínculo pessoal direto, porque ele se orienta mais para uma área, para um território, e implica em que toda a população daquele território específico esteja submetida ao poder impessoal de um dado senhor. Tá? É aí que ele rompe, digamos, a pessoalidade, porque ele assume um teor mais territorializado, digamos assim. Tá? Agora, a própria senhoria impessoal é ela mesma, com frequência, objeto de hierarquização, porque não era incomum um senhor superior, numa dada circunscrição, mobilizar, digamos, expressões mais baixas do poder impessoal, né, como instrumento, como estratégia de estabelecimento de vínculos. Né? Então, é aquela referência que a gente tem, com outra nomenclatura, de que se o feudo não é sempre uma terra,
ele era fundamentalmente uma terra, mas quando ele não era uma terra, ele podia ser, além do feudo de bolsa, né, ele podia ser a concessão, né, do exercício de algum poder específico do qual derivava uma renda. Então, por exemplo, a concessão do direito a arrecadar taxa pelo cruzamento de pessoas e mercadorias numa dada estrada, né, na entrada de uma dada cidade, né, pelo cruzamento de um rio, por exemplo. Né? Então, não era incomum que um senhor que detivesse o senhorio impessoal global sobre uma circunscrição usasse a baixa justiça, quer dizer, o baixo senhorio, inclusive, podia ser elemento de concessão como parte da dinâmica da reprodução do poder local. Né? Ele fala numa passagem aqui da baixa justiça que os senhores concediam, né, a alguns senhorios pessoais que também eram alimentados com a concessão da baixa justiça. Né? Esses senhores, em geral, mantinham a alta justiça para si, os crimes de homicídio, né, que envolviam as penas mais elevadas, e digamos, se valiam dos escalões inferiores do exercício do ban como moeda de troca, né? Como objeto de articulação dos vínculos de subordinação locais. Né? É que ele não usa essas palavras, ele evita deliberadamente essas palavras, né? Mas digamos, seria possível reescrever com base na nomenclatura que é mais recorrentemente utilizada, né? E como, pensando um pouco nessa dinâmica. Você se mutou. Mas eu acho que seu microfone desconectou. Agora congelou a imagem. E sempre congela de uma forma bem legal, né? A cara dele. Deu uma travada. Voltei aí? Voltou, estava congelado. E de um jeito bem legal, pelo que você disse. Sempre. Não, que eu só estava pensando um pouco nessas múltiplas formas de senhoria desde o início do período que ele estuda, né, desde a Idade Média. E aí, ainda que ele não fale isso, eu fiquei pensando, né, a gente vai pensando nos objetos de pesquisa, como que na região do Douro, um dos argumentos que eu usei lá na tese, ainda que não com essa nomenclatura, mas na prática era isso, um dos elementos de expansão do poder senhorial no Douro foi justamente através de uma senhoria pessoal, que cobrava impostos em nome do rei, né, através daquelas tabuinhas de ardosa, né, as pizarras, com um elemento de sedimentação, de solidificação das hierarquias e de uma espécie de ponta de lança para aprofundar as relações de dependência do campesinato. Então, como é que isso foi um mecanismo interessante. Vou anotar essa referência para usar depois. Porque é impressionante, assim, né? No fundo, a complexidade de instrumentos, de mecanismos, né? Que envolveram esse processo de enquadramento do campesinato é algo que... Tem um texto até que eu falo nisso, né? Tento criar uma imagem de chamar atenção quanto há de equivocado naquela imagem de camponeses vergados, a extração de mais-valia, né? Como o processo é bem complexo, né? Mobilizou estratégias, mecanismos, aquele da profiliação, por exemplo, que parece ser particularmente ibérico, né? É um mecanismo bastante, enfim, complexo, né? Na sua articulação. Quer dizer, foram muitas as frentes, muitas as estratégias, né? Eu ontem comentei na turma, dando aula, que eu acho que eu já comentei isso aqui na reunião, né, de um documento que eu localizei, que eu passei para o Caio, né, ali no norte de Portugal, uma razia viking, né, que derivou em apresamento, né, em pilhagem e, como de costume, um dos produtos, né, valorizados na pilhagem, no apresamento, foi cativos, né? E aí eu encontrei um registro documental de uma família, né, que está cedendo o patrimônio fundiário que dispõe a uma outra pessoa,
né, em agradecimento pelo fato de que, quando houve a razia viking em questão, ali no final do século X, um membro da família, acho que uma mulher da família, foi feita prisioneira. A família não dispunha de condições de pagar o resgate, pediu ajuda de um poderoso local que então fez o pagamento, né? E resgatou então essa mulher, que seria levada como cativa, e passado algum tempo a família, na impossibilidade de solver a dívida, né? Entregava o patrimônio fundiário de pequena dimensão a esse outro que havia pago o resgate, né? E aí, assim, o impacto foi a única referência que eu encontrei, né? Mas parece até os elementos fortuitos, né? Que podiam contribuir para entrar na dependência. Ali parece ter sido exatamente o caso, quer dizer, um raid, uma pilhagem, né, da qual derivou o apresamento de um membro da família e a vida conceptiva da família se alterou radicalmente, né? Essa família já vinha num processo de decadência né, e portanto, já caminhava na direção da perda da autonomia, a gente não tem como estimar, mas o fato é que um elemento aparentemente fortuito, né, impactou a família nesse nível, né? A família, esse episódio se conclui com a família entrando na dependência de um senhor local, né, para resgatar a dívida, né? E a gente tem muita referência, né, de quantas dívidas eram um instrumento-chave da dependência camponesa, né? Aquele professor da Argentina estuda muito esse tema, né? Eu esqueci o nome dele agora. Você lembra, Dudu? Um professor mais novo que já esteve aqui com a gente, inclusive. Otávio? Otávio Colombo. Tem bastante estudo sobre isso. Gente, então, pelo que eu entendi, a gente está conversando aqui sobre essas diferentes modalidades, essas diferentes possibilidades das formas que o campesinato pode se tornar dependente, não é isso? E aí tem um trecho na página 578 que diz o seguinte: foi nas áreas de povoamento tradicional mais poupadas as razias conduzidas de leste, as invasões escandinavas e as incursões muçulmanas, que a aristocracia teve maior dificuldade em organizar a colonização. Se esta regra geral da cronologia estiver correta, como penso, ela permite-nos elucidar a globalidade do problema. O Banum reconstituiu-se antes de mais contra os invasores, fazendo com que as bases do poder se deslocassem para a periferia. Então, pelo que eu entendi, parece que esse Banum vai se reconstituir, num primeiro momento, justamente nessas áreas de fronteira onde era muito comum essas incursões militares, essas razias, né? E aí, pelo que eu entendi, o que ele está falando aqui é que a necessidade de uma proteção contra essas invasões levou o campesinato a se colocar nessa posição de dependente em relação a um senhor, é isso? Porque se for o caso, o que parece aí é que então a violência ela está exercendo um papel muito fundamental nesse processo da dependência camponesa, né? E eu sempre suspeitei que isso, quer dizer, que as explicações elas vinham mais não sei, da incapacidade, não sei, que as explicações derivassem mais do âmbito da produção, né, de alguma forma. Que esse controle se desse a partir do âmbito da produção, e aqui parece que tem mais a ver com a violência, né? Então a violência que permite o controle. E aí esse controle que vai levar a uma dependência no âmbito da produção depois, né? É isso? Faz sentido? Eu acho que a violência ela está sempre no horizonte, né? A gente estava falando há um tempo atrás de uma referência que o João Bernardo faz de que a pilhagem é uma esmola que se pede com espadas e a esmola é uma pilhagem que se faz corações, uma coisa assim. Então a violência está sempre no horizonte dessa sociedade, mas aí a referência que ele faz para mim, claro, acho que tem a ver também um pouco com essa coisa das razias de reorganizarem e pressionarem o campesinato para as esferas de dependência dos senhores, mas aí também tem um elemento
da capacidade de influência que os senhores tiveram no processo de avanço dos desbravamentos. Então, quanto que nessas áreas novas de desbravamento ou de conquista, né, no caso ibérico, por exemplo, o quanto que isso favoreceu a formação de um patrimônio pessoal muito mais homogêneo do que nas áreas tradicionais. Então, acho que tem esses dois níveis aí do que ele está falando. Pelo menos a leitura que eu fiz foi essa. Assim, só para completar, uma coisa que eu lembrei que uma referência que eu sempre tomei para mim é a do Bachet, onde ele explica que esse sistema ele se baseava muito na ideia de obrigações recíprocas, porém assimétricas. Era algo assim, no sentido de que o senhor vai oferecer, por exemplo, sei lá, proteção e em troca vai receber lá os tributos, etc. Só que vocês acham que o João Bernardo está de alguma forma então concordando com isso, que essa dependência ela acontece pela necessidade então dessa proteção, ou essa proteção era algo mais relativo ao discurso que se fazia por parte dessa aristocracia para que ela própria justificasse a sua existência? Ou se de fato isso era um papel fundamental que só ela poderia exercer, algo do tipo? Veja, eu costumo propor para os alunos a seguinte pergunta, né? A proposição da reciprocidade, não, acho que antes disso, né, eu tinha um grupo que a gente está encerrando em que eu vinha discutindo justamente o Bachet, né? E um aspecto que eu acho que é característico da análise do Bachet, porque é uma proposição muito marcada da terceira geração, do qual o Bachet é filho, né, é a questão, inclusive, Caio, que te interessa, né, que bom, agora eu não sei se é você ou o Douglas, mas acho que é você, aquela questão da análise chamada êmica e chamada ética, né? O Bachet opera frequentemente nessas duas posições. E o que eu acho, por vezes, complicado na obra do Bachet é que ele não explicita isso, e muito menos não explicita quando está fazendo uma coisa ou está fazendo outra, né? Porque, veja, na dinâmica interna da sociedade, a perspectiva é a de uma reciprocidade que, no caso do campesinato e da aristocracia, se articula com a oferta da proteção por aqueles que têm por função social mobilizar as armas, né? Enfim, gerenciar as armas e pô-las a serviço, portanto, da cristandade, né? E a proteção, portanto, teria por contrapartida a sustentação, né, material, com a entrega das rendas e tudo mais. A pergunta que eu faço sempre para os alunos, a questão proteção contra quem? Tá? A proteção prevista pela reciprocidade da relação é uma proteção que decorre, portanto, né, da suposição da existência de grupo ou grupos para os quais a violência é um elemento intrínseco à sua existência e reprodução. E aí, a questão que sempre fica é a ideia de que a proteção é oferecida contra ameaças externas. Mas veja, as ameaças externas não foram cotidianas na sociedade. E o pior, não são poucos os episódios em que, no momento das ameaças externas, foram, ao contrário, os próprios camponeses que tiveram que se mobilizar para realizar a proteção, como o próprio João Bernardo destaca em relação às investidas vikings, em que, em alguns casos, inclusive, a aristocracia tomou a iniciativa de reprimir a iniciativa camponesa de organização para se proteger contra as investidas vikings, pelo perigo que isso representava para a própria aristocracia. Né? Portanto, eu acho que isso é muito mais da dinâmica interna daquela sociedade. Né? Eu acho que aí é uma perspectiva em que o Bachet, por exemplo, está analisando a perspectiva sobre uma dinâmica interna. Agora, a questão para mim é essa. Daí a necessidade de você superar a perspectiva derivada da dinâmica interna com a crítica que faça essa dinâmica interna manifestar outros elementos, né? Expressar outros níveis da sua articulação. Eu penso que a violência seja um elemento decisivo da dinâmica da exploração nas sociedades pré-capitalistas como um todo, inclusive, né, desde das imagens egípcias, né, em que os cobradores de impostos se faziam ladear, né, de indivíduos armados portando lanças, né, indicando o quanto a ameaça da violência era um elemento intrínseco ao pagamento das prestações, né, como os registros medievais que a gente tem, inclusive, de violência contra os cobradores de impostos, né, que também não são poucas. Então, eu penso que a violência seja
um elemento decisivo da dinâmica e que, ao meu ver, expressa, inclusive, a velha fórmula da exploração extraeconômica, né? Que é ruim em muitos níveis e talvez seja ruim principalmente quando é tomada como uma referência de uma distinção do pré-capitalismo com o capitalismo, como se o capitalismo não envolvesse exploração extraeconômica. É claro, agora, o capitalismo envolve exploração extraeconômica, é óbvio e evidente, agora, é um único sistema que embute no processo da produção a dinâmica da exploração, tá? O que lhe diferencia radicalmente de todas as formas pré-capitalistas, tá? Em que a produção era consideravelmente autônoma em relação a qualquer mecanismo de exploração e de extração de excedentes, né? O que implica em que aí a ideia do extra-econômico é a ideia de que o econômico não baste, né? Ou que o econômico não seja, digamos, o dispositivo fundamental da dinâmica da exploração, mas que sejam elementos extra, alheios primariamente ao econômico, né? E aí eu penso que a violência seja um elemento, né, fundamental nesse processo, né? Um elemento decisivo. Agora a questão é essa, né? Se a violência precisa se realizar cotidianamente para que a exploração se realize, né? O horizonte da possibilidade, né, a certeza de que ela pode ser mobilizada, por vezes, inclusive, esvazia a necessidade da sua efetivação, né? Mas eu acho impossível entender a dinâmica nessa sociedade sem trabalhar com a perspectiva da violência como um elemento decisivo aí da dinâmica da exploração, né? Não sei se o Dudu concorda, não sei. Não concordo não, Mário. Não concordo não. Bom, é um direito que ele assiste, né? Não, acho que é por aí mesmo que eu também entendo, Mário. Sim, eu não sei se a gente vai passando agora para o item B. O item B ele é mais curtinho, né? E também ele remete também a outros pontos que ele já mencionou com muitas e muitas páginas em alguns capítulos anteriores, né? Que é o papel dos filhos segundos nesse processo. Mas agora enfatizando essa dinâmica familiar no processo. E aí ele fala da dificuldade de estudar esses filhos segundos, sobretudo entre o campesinato, que é o que ele fala no primeiro parágrafo do item B. E depois ele fala, olha, os filhos segundos tiveram um papel muito mais relevante, muito mais visível, pelo menos, quando a gente fala da aristocracia. Mas mesmo assim, muito pouco referido na documentação. E ele fala do caso que se aparece mais para tentar estabelecer quais seriam essas linhas gerais de atuação. E aí, o caso que é mais referido é o caso do reino latino de Jerusalém, enquanto que esses filhos segundos foram chave no processo de construção do reino e chave, inclusive, no processo de contradição e de conflitos internos desse reino, uma vez que para lá fluíam muitos desses filhos segundos sem que esse reino conseguisse manter uma dinâmica expansiva frente ao outro sistema, que era o sistema muçulmano. Então, acho que isso também é um ponto interessante, mas que é isso, sim. Basicamente, ele faz esse arrolado e eu também não consegui pescar nenhum outro elemento assim mais pontual que merecesse uma consideração de leitura aqui da gente. Não sei se o Mário tem algum ponto a destacar desse item B. Não, em princípio, eu concordo contigo também. Não vejo aqui nenhum elemento assim. Até porque já estamos na hora, né? Exato, mas assim, o que eu quero dizer também é no sentido de que talvez não valesse a pena a gente sim. jogar o item B para uma outra reunião, porque aqui não tem nada de muito específico para que merecesse uma consideração mais detalhada da gente. Porque eu sugeri que a gente partisse na próxima reunião a partir do item C. Tá. Por mim acho que pode ser. Então, fechamos, pessoal? Beleza, cara? Caio, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui compartilhando esse meio digital com a nossa legião de seguidores. Às vezes eu me sinto até o Brian, lá na vida de Brian, né? Que eu abro a janela, tem uma multidão, só que aqui é uma multidão virtual. Então, agradeço aqui. Os medievalistas um dia vão dominar o mundo, Dudu, e você vai merecer estátuas, inclusive. E depois serão derrubadas e jogadas dentro de rios.
Mas no primeiro momento serão celebradas. Pô, Mário, aí tu tá me comparando a um escravocrata, Mário. Aí tu... Não, de jeito nenhum. É um medievalista. É pior. Porra, Mário, tá jogando o nosso nome na lama, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Lama que coincide bem com a sociedade medieval. Se uma coisa que devia ter bastante na Idade Média era lama. Aliás, uma cena clássica do campeonato medieval já envolve lama, não é isso? Os camponeses anarco-sindicalistas exatamente. Estão manipulando lama, inclusive. Não se sabe bem o quê. Enfim, pessoal, prazer estar com vocês. Nos vemos semana que vem. Longo é o caminho. E grande a meta. Vai de reto, Satã. Olha, pessoal, até logo.